vou investir na minha carreira como um diretor. E resolve tirar um período sabático, ali no final dos anos 50, o filme é de 57, ele passa 58, 59 ali, ainda administrando o sucesso de Absolutamente Certo. Na virada da década, ele resolve tirar um ano sabático, fala, vou para a Europa e eu vou estudar cinema na meca, né, do cinema mesmo. Vou passar pelos países em que a produção é bem acabada, em que tem alguma coisa com a qual posso aprender mais e tal, e de fato parte nessa tour que ele vai para a Europa e inclusive chega a participar de filmes em Portugal, As Pupilas do Senhor Reitor, ele participa na Espanha do filme O Raio de Sol, né? Ele participa, aí ele vai fazendo estágios, né? Como se ele fosse, em cada paragem que ele chegava, ele ia fazendo um estágio. Então ele conheceu a fotografia, como era feita na Inglaterra, como o som era feito na Suíça. Então ele foi angariando experiência até que ele chega na França. E na França ele passou um período ali ganhando uma graninha extra como guia turístico, né? O Itamaraty recomendava a algumas figuras importantes do Brasil quando for à França, procura o Anselmo Duarte, né, que ele vai te mostrar Paris ali. Nesse momento está acontecendo a novela Vague, né, gente? Ele está ali vendo isso acontecer. Ele conheceu as câmeras menores, ele fala aqui no Adeus Cinema, né? Conheci o que eram as câmeras menores, eu quase cheguei a filmar na França uma produção chamada O Rapto, que acabou não se concretizando, mas ele conheceu o trabalho com câmeras menores, com gravação de som direto, com Nagra, e foi ver o Festival de Cannes de 1960. Quando ele chega em Cannes, em 1960, ele vê aquele festival maravilhoso, cheio de glamour, né, aquelas figuras importantíssimas do cinema europeu, e ele vê um pôster assim, né, já anunciando para o festival do ano seguinte. No ano que vem, a grande estreia mundial do filme O Rei dos Reis. Né? O Rei dos Reis é um filme, hoje em dia, muito conhecido, com Jeffrey Hunter fazendo o papel de Jesus Cristo, né? Uma produção em Technicolor, uma produção portentosa, justamente dentro daquele balaio que o cinema americano criou para trazer de volta o público para as salas de cinema. Tela panorâmica, som estereofônico, Technicolor, cores vivas e tal. Era uma super produção. E o Anselmo ali, por todo esse período que ele passou fazendo estágio em vários locais por onde ele parava, ele estava começando a amadurecer, né, com ele mesmo ali, um conceito diferente de cinema. Nossa, saiu um pouco desse registro estritamente popular, que ele já tinha ali meio que encerrado aquele ciclo com Absolutamente Certo, e pensando no passo seguinte. E é quando ele olha para aquele pôster e fala assim, cara, tá aí, eu vou voltar para o Brasil, eu vou fazer a minha versão da Paixão de Cristo, e no ano que vem eu vou trazer para estrear aqui em Cannes também, para bater de frente com o Jesus Cristo hollywoodiano de olho azul, que ele falava, né? Ele dizia, ó, esse Jesus Cristo aí de olhos azuis de Hollywood, eu vou voltar o ano que vem e vou bater de frente com ele com o meu próximo filme. E voltou para o Brasil e imediatamente começou a escrever a história de Messias, o Mensageiro. Seria o nome do filme. E ele estava lá escrevendo a história de um carteiro que, olha só, né, que simbólico, né? Um raio de luz, desculpa, Ricardo, é um raio de luz, né? Com a Mary Sol, o nome da menina é Mary Sol, a menininha o Marisol, que contracena com ele, uma cantora mirim muito famosa ali nos anos 60. 50, 60. Então, ele volta para o Brasil e começa a escrever Messias, o Mensageiro, mas a história não estava andando, ele não estava conseguindo, era a história de um carteiro, né, que depois teria uma iluminação, supostamente, né, descobriria, assim, de uma forma
espiritualizada, uma certa vocação, né, religiosa, e a história não andava, né? Eu tenho muita curiosidade, inclusive, de ler até onde o Anselmo foi com essa história, né, nos manuscritos, se é que existem e tal. Gostaria muito de ler para ver essa história até onde ele conseguiu desenvolver. Mas ele estava com bloqueio, ele não conseguia andar com a história, e um dia ele desencanou assim e falou: não vou escrever hoje e tal, e aceitou um convite do amigo dele, Flávio Rangel, diretor de teatro, que estava dirigindo a adaptação não, estava dirigindo o texto de Dias Gomes para o teatro, O Pagador de Promessas, no TBC, com Leonardo Vilar, já no papel do Zé do Burro. Ele foi assistir a essa peça, e quando a peça acabou, ele falou: não tem mais Messias, o Mensageiro, né? Meu próximo filme vai ser a adaptação cinematográfica dessa peça, O Pagador de Promessas, né? Ele encontrou ali a resposta que ele queria para esse drama religioso que ele queria para poder bater de frente com o Rei dos Reis lá em Cannes. Claro que não deu tempo, né? Porque como o Pagador de Promessas é de 62, em 61, o Rei dos Reis estreou, mas ele atrasou um ano aí por conta da produção toda do filme, né? Comprou os direitos para fazer a adaptação, teve vários problemas aí com o Dias Gomes, que não aceitava muito bem as propostas de adaptação aí que o Anselmo fazia, mas ele trabalhou, né, com afinco ali no roteiro, e depois eu vou mostrar aqui algumas cenas para vocês para a gente fazer umas análises, né, inclusive da maestria do Anselmo em transformar um texto teatral em cinema, né? Quer dizer, em transformar um texto que é focado no ator, né? Quer dizer, para o palco, feito para o palco, agora transposto para um suporte cuja linguagem não pode prescindir da comunicação imagética, né? E ele então adapta esse filme, ele escolhe o elenco, né? Ele vai filmar na Bahia, filmou em locações reais foi exatamente nesse momento que, chegando na Bahia, ele conhece o Glauber Rocha, que na época já tinha terminado ali o Barra Vento, né? Tava trabalhando no Barra Vento, que é o primeiro longa que o Glauber dirigiu, mas o Glauber o recebeu muito bem, mostrou ali Salvador para ele, apresentou as figuras intelectuais importantes. A gente sabe que ali no começo dos anos 60 o cinema novo estava começando a se formar nesse eixo Rio-Bahia, então o Anselmo Duarte toma contato com isso também, e ao mesmo tempo trabalhando com figuras que vinham desse cinema de estúdio que tinha quebrado e agora eram produtores independentes, tanto que o Oswaldo Massaini, de novo, vai trabalhar produzindo pela Cinedistre O Pagador de Promessas, né? E o Pagador de Promessas, então, é realizado, enfim, no livro aqui, né, para sintetizar, o Anselmo fala que teve alguns problemas com o elenco, né, a própria Glória Menezes não era ela que ia fazer o papel da Rosa, né, que é a esposa do Zé do Burro, ele já, de cara, já contratou o Leonardo Vilar para ser o Zé do Burro, e falou que o Leonardo Vilar era um dos atores mais profissionais que ele já conheceu, porque na peça de teatro ele achava que o Leonardo Vilar estava um pouco saudável demais para quem era um sertanejo, né, nordestino, e pediu que ele emagrecesse alguns quilos, uns 5 quilos ali, e em 20 dias o Leonardo Vilar emagreceu 10 quilos, assim, então ficou esquálido, né, com uma aparência de fato muito propícia à imagem que ele queria dar para esse Zé do Burro agora nas telas do cinema. E lá ele conheceu atores da região, como o próprio Antônio Sampaio, que viria a se tornar Antônio Pitanga, né, que está aí até hoje, Otton Bastos também, né, que estava começando ali no cinema brasileiro. Então, é um encontro. Eu costumo pensar o filme O Pagador de Promessas como um filme que ele envelopa o cinema brasileiro feito até aquele momento e passa o bastão para a geração que vai ser chamada de cinema novo. Embora
embora o Anselmo Duarte tenha enfrentado um problema muito sério com o cinema novo, né? Que eu vou falar daqui a pouco, vou falar depois. Mas é um filme de transição, é um filme que está ali, como se promover, é um filme que promove a pororoca, né? Esse encontro aí de dois momentos do cinema, um deles remetendo ao cinema de estúdio, ao cinema popular, às vezes popularesco, encontrando com um cinema mais experimental, né? E obviamente que quando o filme ficou pronto e foi exibido junto com os Cafajestes. Muitos críticos na época, os Cafajestes de Rui Guerra, né? Muitos críticos da época diziam que ali estava nascendo o novo cinema brasileiro, né? São dois filmes muito emblemáticos do mesmo ano, cada um a seu modo, né? Abordando uma questão, mas de uma maneira muito moderna, muito nova. E quando o Pagador de Promessas vai representar o Brasil, é escolhido para representar o Brasil no Festival de Cannes, é importante dizer que saiu daqui completamente desacreditado. As pessoas riam, falavam assim: imagina, né? O filme brasileiro, o Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, vai representar o Brasil em Cannes. Imagina que a gente vai ganhar alguma coisa, vamos passar vergonha. Por um lado, tem sim essa característica crônica, né? Da síndrome do vira-lata, né, que a gente nunca consegue abandonar, mas por outro, dá para entender um pouco o pensamento dessas pessoas do cinema naquele momento, porque eles imaginavam o seguinte: olha, o cinema brasileiro não tem uma indústria, não tem uma produção industrial, não tem uma tradição em festivais internacionais. Havia, claro, alguns casos isolados, como eu falei, assim, a Moça, o Cangaceiro, tal, mas não tinha uma tradição em festivais internacionais. O filme era dirigido por alguém que até então era conhecido por ser um galã de filmes populares e ter feito como diretor apenas um longa-metragem que era uma comédia popular. Ao mesmo tempo, o cinema brasileiro, o produtor, né, quer dizer, o cinema brasileiro enquanto um ambiente de produtores independentes, o produtor de Pagador de Promessas era o Oswaldo Massaini, que também produzia mais comédias populares do que qualquer outra coisa. Então era um pouco natural que saísse daqui desacreditado. Para vocês terem uma ideia, o Anselmo conta aqui no Adeus Cinema que quando o filme foi premiado, que eu já estou adiantando aí o passo seguinte, né, que é quando ele é de fato consagrado, o Itamaraty, quer dizer, a embaixada brasileira não tinha nem providenciado uma bandeira brasileira para ficar hasteada junto às bandeiras dos outros países que estavam sendo representados lá. Ele, junto com o pessoal, com a comitiva dele, teve que correr atrás durante o dia inteiro em alguma loja para comprar uma bandeira brasileira para levar para o palácio do festival, que era uma bandeira, inclusive, menor, assim, ficou meio destoada. Lá no Festival de Cannes, quando os filmes eles não são tão não vem assim de um país com grande tradição, naquela época eles eram exibidos em horários assim pouco convidativos. Então o Pagador de Promessas, por exemplo, ele teve duas exibições, uma às 10 da manhã e outra no final da tarde. Né? E às 10 da manhã era só aquele cara, assim, era só o crítico cinematográfico mais Caxias, mais, né, CDF de todos, que ia às 10 da manhã para o Palácio do Festival assistir ao filme Pagador de Promessas. Então, Anselmo Duarte conta que na primeira exibição de O Pagador, a sala estava às moscas, assim, tinha meia dúzia de críticos e jornalistas e tal, e ele apreensivo. E aí o filme começou, e em Cannes, eu não sei se está assim, hoje em dia eu acho que não, Cannes era um daqueles festivais que tinha meio que torcida organizada. Então, quando o filme era exibido, tinha assim a galera que aplaudia de um lado, a galera que xingava do outro, a galera que boicotava, a galera que exaltava. Então, era meio que um fla-flu, assim, o tempo inteiro ali, né? E o Anselmo Duarte morrendo de medo, né, da repercussão, tadinho ali, né? Quer dizer, vindo do Brasil, uma equipe pequena.
E aí, e não raramente, quando eram essa torcida organizada, costumava levantar e sair fora, quando o filme não estava agradando, vaiava e ia embora. E aí o pessoal, ele viu que o pessoal foi ficando e o filme foi evoluindo, e aí o pessoal assistindo e com atenção, e aquela meia dúzia de gente assistindo a primeira sessão, quando o filme terminou, estava todo mundo em pé aplaudindo, principalmente ali no final, com aquele som de birimbau na trilha sonora e tal. E o boca a boca funcionou de uma maneira tão eficiente que na sessão do final da tarde, a sala estava lotada para assistir ao tal do filme brasileiro. O filme brasileiro vai passar de novo, 6 da tarde, todo mundo. E aí começou o filme, o Anselmo mais nervoso ainda, porque, agora tá lotada a sala, agora é que o filme vai à prova mesmo, né? Vamos ver aí se sustenta. E começou, e aí o pessoal ali assistindo e com atenção, e vendo, e torcendo, e se emocionando, e rindo. Quando terminou, estava a sala inteira aplaudindo de pé, e o júri já estava em cima, né? O pessoal do júri estava no mezanino assistindo, e o presidente do júri olhava para o Anselmo Duarte, fazia assim para ele, muito bem, o grande prêmio. Presidente do júri, nada menos que François Truffaut, né, aplaudindo Anselmo Duarte e tal, e o filme ganhou a Palma de Ouro naquele ano, em que participaram, entre outros, Cléo de 5-7, da Agnès Varda, né, concorrendo com Anselmo Duarte, Divórcio Italiana, do Pietro Germi, O Eclipse, do Antonioni, Electra, do Michaelis Cacoianis, né, com a Irene Papas no elenco, O Anjo Exterminador, do Buñuel, né, Um Gosto de Mel, do Tony Richardson, que é o grande expoente aí do novo cinema britânico na época, O Julgamento de Joana d'Arc, do Robert Bresson, Sidney Lumet, com Longa Jornada à Noite Adentro, ou seja, era, né, por isso que aqui no Brasil ninguém acreditava que o filme ia ganhar. Fala, você vai bater de frente com o Antonioni, com o Cacoianis, com o Buñuel, mas o filme ganhou. E o filme foi agraciado com a Palma de Ouro, e quando chegou no Brasil, tem até essa foto na contracapa aqui do livro, que é praticamente, né, essa aqui é a chegada do Anselmo Duarte no Porto de Santos, né, em 4 de junho daquele ano, com a Palma de Ouro em mãos, né? E era um ano que o Brasil estava assim abençoado, né? Mal sabiam os brasileiros da época que aconteceria pouquíssimo tempo depois, porque isso aqui é em 4 de junho. E aí, no dia 17 de junho, o Brasil ganha o bicampeonato consecutivo na Copa do Mundo, né, no Chile, de 62. Então, quer dizer, isso aqui é quase que uma torcida de futebol. Olha a quantidade de pessoas, né? E o Anselmo volta, então, nos braços do povo, assim, né? Aquela coisa que ninguém esperava. Como que o Pagador de Promessas se consagra dessa maneira? Porque, na verdade, eu acho que naquele momento havia, de fato, uma necessidade do Festival de Cannes dar espaço para novos cinemas que estavam surgindo no mundo, que saísse desse eixo, né, Itália, França, Alemanha, Inglaterra. Então, o Anselmo, ele leva o Pagador de Promessas no momento mais propício para isso. Eu acho que se ele tivesse levado a história de Messias, o Mensageiro, ou mesmo o próprio Pagador de Promessas, um ano antes, para bater de frente com o Rei dos Reis, talvez a eficiência não fosse tão marcada dessa maneira, né? O fato é que o Pagador de Promessas, como eu disse, abre caminhos para uma nova cinematografia no Brasil, mas, ao mesmo tempo, faz com que o Anselmo Duarte passe a ser um cineasta considerado meio que maldito pelos cinema novistas, né? Porque a geração do cinema novo, a geração do Rio de Janeiro, o Glauber principalmente, vai pegar pesado, dizer que o Anselmo Duarte, como pode, né, um filme feito por um chanchadeiro, por um cara que vem das chanchadas, um semi-analfabeto, né, como que ele pode ganhar o maior prêmio na Europa, né, mas ele abriu caminho para que justamente esses outros jovens pudessem levar seus filmes. E o Glauber, nessa mesma época em que o Pagador de Promessas ganha Cannes,
Ah, olha lá, o Ricardo está compartilhando aqui com a gente, ó. Certificado de nominação o Pagador de Promessas, inclusive foi indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro na época, né? Muito bacana essa, essa imagem que o Ricardo está compartilhando aqui com a gente. Naquele mesmo momento, o próprio Glauber, né? Maravilhosa foto, com certeza. O próprio Glauber estava levando Barra Vento para a Europa também, né? No Festival de Karlovy Vary, na Tchecoslováquia. Então, o Glauber, na verdade, essa relação que ficou meio estranha entre o Anselmo e o próprio Glauber, eu acho que é muito fruto também. O Glauber, assim, ele sempre me soou um personagem que ele, agora olhando pelo ponto de vista psicanalítico, é sempre aquele rapaz que tentava matar o pai para poder se superar. Então o Anselmo era para ele uma espécie de farol, né? Apareceu como uma espécie de mestre, mas depois ele precisava superar o mestre, né? A própria filmografia do Glauber mostra isso. Deus e o Diabo na Terra do Sol, o vaqueiro Manuel mata um coronel, depois ele precisa fugir de um grupo de um grupo messiânico ali, que o líder também é morto, depois ele se envolve com um cangaceiro que é o Corisco, e também precisa sobreviver. Ali no meio, Terra em Transe é um personagem que precisa escolher entre apoiar um lado ou um outro de dois mentores que ficam ali falando na cabeça dele. No final, ele mesmo morre, esse personagem. No filme Claro, tem um personagem que fala, remontando aí a mitologia romana, né? Tenho que matar o meu pai, desposar a minha mãe, né? Remetendo aí à própria mitologia romana. O Di Cavalcanti, que era um personagem tão importante para o Glauber, né? Alguém que ele admirava, ele teve que filmar ali o rosto morto do cadáver de Di Cavalcanti. Então o Glauber tinha esse aspecto meio edípico, assim, com figuras, né, que lhe pareciam admiráveis e tal. Infelizmente eles não conseguiram se reconciliar, né? Porque o Glauber morreu aos 42 anos de idade, né? E nos anos 70 eles romperam de vez, de fato, porque o Glauber e o cinema novo de uma forma geral, batiam muito nos cineastas paulistas, principalmente. O Cury passou por isso, o Persson passou por isso, né? Diretores aqui de São Paulo não eram bem vistos pelo cinema novo, porque aqui em São Paulo nós éramos considerados alienados, né? Fazíamos filmes existenciais, o próprio Pagador de Promessas, né? O pessoal falava assim, o Anselmo filmou uma realidade do campesino, né? Uma realidade de esquerda com uma ideologia de direita, porque ele morre no final, ele é morto pelo sistema, enfim, esse tipo de coisa, né? Mas, quando a gente olha para o Pagador de Promessas, não é tão difícil a gente entender por que esse filme causou tanto impacto. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora que a gente já está se encaminhando para esse finalzinho, ainda não, né, mas vai dar tempo de mostrar todas as cenas que eu quero aqui. Eu vou mostrar para vocês 3 momentos do filme O Pagador de Promessas, que vou mostrar que eu uso para ilustrar, na verdade, a genialidade do Anselmo, assim, o estado de graça que ele estava quando ele pensou a decupagem desse filme, a identidade visual, a fotografia, a trilha sonora, porque, assim, como eu disse, é uma adaptação da peça do Dias Gomes, né? Então, uma peça, um texto feito para o palco está muito calcado em cima do diálogo, da interpretação do ator ali, né? E isso, obviamente, que quando é transposto para a tela de cinema, é preciso se levar em conta as especificidades, né? Que você tem que trabalhar com a imagem tem que comunicar muito mais que a palavra. E quem já teve a oportunidade de ler a peça, né, O Pagador de Promessas, sabe que a peça já começa justamente no momento em que o casal, Zé do Burro e a Rosa, estão chegando ali no pé da igreja, né? E depois a gente vai, ao longo da peça, por meio da conversa entre
o Zé do Burro e os outros personagens, a gente vai entendendo o que aconteceu para ele chegar ali. Ele vai contando que ele fez lá uma promessa para Santa Bárbara. Olha que interessante, né? A Dercy Gonçalves ali no Absolutamente Certo, gritando: Santa Bárbara, vai cair um raio na televisão. Santa Bárbara, né? Que no sincretismo religioso de matriz afro é Yansan. O Zé do Burro vai contar que o burrinho dele, né, o Nicolau, numa noite de tempestade, cai um raio numa árvore, a árvore cai e bate na cabeça do Nicolau, e o Nicolau, agonizando ali, ele não sabia o que fazer, ele faz uma promessa num terreiro de candomblé para Yansan, que é Santa Bárbara, para curar o Nicolau, que é o burrinho que ele tem tanto afeto, tanto amor. E o burrinho se cura, e ele fala que então, como pagamento dessa dívida, ele vai carregar uma cruz tão grande e tão pesada quanto a de Cristo até Salvador. O que ele faz? E aí é que vai se conflagrar todo todo o celeuma, né? Porque o padre da igreja ali, né, o vigário, ele não quer deixar o Zé do Burro levar essa cruz até o altar, porque essa promessa foi feita num terreiro de candomblé. Então é algo demoníaco, né? Tudo isso, né, que eu narrei para vocês é colocado em palavras ao longo da peça. Só que o Anselmo Duarte pegou isso e transformou na abertura do filme. E aí eu vou colocar para vocês essa abertura para que vocês vejam como o encadeamento de planos, como o encadeamento de situações durante os créditos iniciais mostram para a gente para que serve o cinema. Né? Para que o cinema ele não precisa do verbo necessariamente para se expressar. É de fato um trabalho genial, magnífico. Deixa eu colocar aqui para você. É uma cópia do Canal Brasil que foi exibida recentemente, inclusive por ocasião dos 60 anos. Tá? Então vamos ver a abertura primeiro para a gente se situar.
Bom, então, nessa sequência, assim, essa sequência de abertura, como eu falei para vocês, cada vez que eu revejo me dá mais arrepio, porque ela é fantástica. Ela conta em imagens toda essa trajetória que depois na peça, quer dizer que na peça original, ela vai ser verbalizada, né? E no filme, ao longo do filme, né, tem até um momento em que o Zé do Burro se encontra a primeira vez com o padre, que é vivido pelo Dionísio Azevedo, e que ele vai contar essa história sucintamente, mas toda essa via crucis até chegar em Salvador, o Anselmo transforma em imagens ao longo dos créditos iniciais. E essa sequência que eu não vou mostrar aqui porque ela é um pouco mais longa, e eu quero mostrar o final do filme, que mostra, de fato, a vivacidade, como o Anselmo estava afinado com essas renovações do cinema brasileiro, das inovações técnicas, né? Tem um momento em que, aos 20 e poucos minutos do filme aqui, quando o Zé do Burro vai contar para o padre Olavo, né, que ele fez essa promessa, e que o padre vai dizer, mas você não pode entrar na igreja, porque isso aí é feitiçaria, você não fez essa promessa na igreja e tal, que ele vai subindo com a cruz, que é enorme, a igreja é muito, a escadaria é muito longa até a entrada da igreja, né? Peraí, deixa eu só descompartilhar aqui, porque acho que a minha internet está meio, tá meio falhando. Então, e na verdade, o que acontece ali é que o Anselmo ele faz um plano sequência em cima de um traveling. E o que é um traveling? Naquela época, o traveling era feito com trilhos, né? Tinha uns trilhos assim que colocavam um carrinho em cima, a câmera em cima do carrinho, e esse carrinho era empurrado ou puxado para dar aquela noção de plano sequência, de integralidade da imagem sem cortes. Só que isso é feito num ascendente e numa curva, né? Subindo a igreja do Paço. Então de novo um elemento de invenção. Agora, a sequência final, a cena final, porque daí, como vocês sabem, na história do Pagador de Promessas, o Zé do Burro fica lá, tenta de toda forma entrar na igreja, isso vai chamando a atenção da imprensa, chama a atenção de especuladores e tal, até um momento em que vira uma balbúrdia generalizada, a polícia chega, sai um tiroteio, o Zé do Burro é morto por uma bala no meio da confusão, e aí é aquele momento em que tudo para, né? E os capoeiristas que estão ali, que vêm do terreiro também, pegam o corpo dele, colocam em cima da cruz que ele fez e invadem de uma vez por todas a igreja, né? Depois dele morto, precisou ele morrer para que a promessa fosse cumprida, né? E essa cena final que eu vou colocar para vocês aqui é talvez um dos momentos mais belos esteticamente do cinema brasileiro. Deixa eu só compartilhar novamente aqui, para depois explicar para vocês a cozinha dessa cena, né? Deixa eu correr um pouco mais para cá. Tá. Aí sai o tiroteio, né? Ele morre. Vamos lá ver então essa sequência. Chega perto. Queria encomendar a alma. A quem? O demônio! Vai, depressa.
Ok. Então vejam que essa última sequência o filme todo ele já dá para a gente um indício dessa nova estética cinematográfica que vai ser chamada de cinema novo, e que nos coloca justamente nesse cenário de oposição entre os cinema novistas e o Anselmo Duarte, que está trazendo para a gente um filme que é totalmente inovador. Essa sequência da cruz passando por cima da câmera e a igreja sendo mostrada, veja só, aí está o Ricardo compartilhando exatamente, essa sequência, ela é feita de uma maneira absolutamente inventiva, pelo seguinte, o Anselmo ele precisava que a câmera virasse mais de 90 graus para cima, e isso era impossível se fosse feita em cima de um tripé, porque o tripé ele tem ele tem uma base, né? Ele tem as três pernas, tem uma base. E nessa base tem uma peça que ela é móvel, né? Que se chama sapata, que tem um parafuso que você encaixa no lado de baixo da câmera, vai atarrachar e depois encaixar de novo na base do tripé. Isso faz com que o tripé se mova no máximo até 90 graus para cima. Então não dava para fazer a imagem do jeito que ele queria. As câmeras eram muito pesadas, né? A Mitchell, a Reflex, né? Câmeras grandes. O que eles fizeram, né? O Geraldo Gabriel, que é o câmera, né, do filme, pegou a sapata, que é essa peça que é móvel, parafusou na câmera e depois soldou. Daqui a pouco terei que sair, puta aula. Muito obrigado, Ailton. Obrigadão mesmo, viu? Obrigado pela sua presença, muito importante aí. Essa sapata, né, que é a peça móvel, ela foi soldada num cano de ferro, e esse cano foi colocado em cima de dois cavaletes, um de cada lado, de maneira que o operador virava esse cano, e aí você já não tinha mais essa limitação dos 90 graus, você podia mostrar a câmera virando, mostrando o mundo de ponta cabeça, quer dizer, essa inversão, olha a metáfora da imagem, né? É quando o mundo vira, é quando existe essa inversão de toda essa situação do Zé do Burro preso ali, agora depois de morto, ele é levado em cima da cruz e o mundo vira de ponta cabeças para todo mundo, para o padre que ficou ali se negando a deixar ele entrar o tempo inteiro, para o Zé que foi cumprir uma promessa e por conta do afinco dele acabou morto, para os negros ali do terreiro, né, que vão lá prestar apoio a ele, entrarem na igreja, coisa que eles não eram bem-vindos, não é? Para a própria Rosa, que foi só acompanhar o esposo dele, quer dizer, foi acompanhar o esposo dele e vai voltar viúva, não é? Então vejam que o Anselmo ele estava absolutamente ao par, né? Ele estava ali afinado com esse cinema de vanguarda que vai chegar na Europa, que vai abrir caminhos para o cinema brasileiro na Europa, e que ao mesmo tempo está dialogando com as novas linguagens do cinema europeu. É diferente do que o cinema novo na época tentou colocar, que o filme na verdade era um filme academicista. Imagina, Gabriel Migliori, né, fazendo a trilha sonora do filme aqui, que de fato vinha, o maestro Gabriel Migliori vinha da Vera Cruz, era, né, alguém assim da época do cinema brasileiro um pouco mais conservador, um pouco menos ousado, mas aqui a gente tem quase uma trilha sonora lá Villa-Lobos, né, misturando essa orquestração toda com berimbau, e esse berimbau melancólico, no final que o Anselmo dizia que foi isso que ganhou o coração do pessoal lá em Cannes, né, esse som estranho do berimbau que ninguém conhecia, que ganhou. Obviamente depois o Anselmo vai fazer Vereda da Salvação, vai fazer Quelé do Pajeú, certo Capitão Rodrigo, ele teve uma carreira interessante pós o Pagador de Promessas, mas ele ficou muito cerceado por conta dessa relação com o novo cinema brasileiro, que de alguma forma aí tomou conta, né, do imaginário dos novos realizadores, né? Mas isso obviamente é um papo para uma outra conversa, porque já estamos chegando perto das 9 aqui e eu ainda quero, né, poder responder algumas questões de vocês. Desculpem por não poder dar conta de toda a história do Anselmo aí, espero
espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para a gente discutir eventuais lacunas aí que tenham ficado. E agradeço ao Ricardo, né, filho do Anselmo aqui, que compartilhou com a gente algumas coisas bastante exclusivas aí para enriquecer nossa conversa. Estou à disposição. Ô, Doni, você me permite? Com certeza, professor. Você que manda. Eu peço desculpas porque eu vou ter que sair buscar minha filha. Eu sei que o Doni não precisa de testemunhas na vida dele, né? Mas eu tive o prazer de ter sido professor do Doni, e ele era criança ainda, 8ª série, e eu sempre conto essa história, e ele me procurou um dia na aula, né, e falou assim: professor, eu vou fazer aniversário. Eu falei assim: Doni, parabéns, querido, muito bom. Sabe o que eu pedi para o meu pai? Falei: o que foi, Doni? É lógico, né? Ele era menorzinho, eu estava olhando para baixo, né? Eu pedi para o meu pai me levar em para conhecer o Anselmo Duarte, né? Ele estava na 8ª série, né? Eu falei: puta merda, esse moleque vai longe, né? Vai dar trabalho, né? É um retardado, coitado, vai sofrer. Hoje ele é o meu professor, né? Imagina, que isso. A gente dialoga muito, né? Mas eu não queria sair antes de dar esse testemunho, porque eu conheço o Doni há 30 anos e sou testemunha do prazer que ele tem no cinema desde novo, né? Então, puta aula, Doni, eu te amo. Obrigado, imagina. Você é uma daquelas pessoas que faz com que a gente não se arrependa de ter escolhido essa profissão de professor, né? Eu não me arrependo nenhum milímetro, entre outras coisas, por causa de gente como você. Um beijo para você e bom debate. Muito obrigado. A gente tem alguns mestres aí na vida, né? Um dos primeiros que eu tive certamente foi você, Ailton. Muito obrigado. E tenho o prazer de ser seu amigo até hoje. Muito obrigado. Parabéns. E parabéns aí pelo povo que assistiu. Eu tenho certeza que vai dar um ótimo debate. Um beijo para todos e para todas. Valeu. Muito bom. Muito obrigado. Nossa, fiquei até sem palavras agora, né? Aquele nozinho na garganta. Doni, posso fazer uma parte? Pronto, aí é que eu vou chorar de verdade mesmo. Não. Diga, Felipe, manda. Doni, parabéns aí pela aula, maravilhosa. Obrigado. Eu queria só fazer uns complementos bem breves, né? Porque claro, eu como alguém que estuda muito o Oscar, né, tem um breve complemento aí do Pagador de Promessas, que foi quando ele foi indicado ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira. Você, na tua exposição, observou muito bem que o Festival de Cannes, historicamente, sempre vinha reconhecendo obras ou europeias, né, Itália, França, Espanha, um pouco de Inglaterra, ou então até norte-americanas. Nessa época, a gente tinha bastante filmes americanos que ou eram passados ou venciam o prêmio. A informação que eu acho que eu vou me permitir adicionar aqui é o seguinte: o filme brasileiro, O Pagador de Promessas, até hoje é o único filme latino-americano vencedor da Palma de Ouro em Cannes. Latino-americano, inclusive. Exatamente. Outros filmes latinos, inclusive brasileiros, já venceram outras sessões paralelas, alternativas, prêmios do júri. Agora, Palma de Ouro tem apenas um filme latino-americano vencedor, que foi justamente O Pagador de Promessas. Antes disso, a gente teve um filme mexicano na década de 40, que é considerado vencedor do festival, mas na época não existia a Palma de Ouro. Existia os vencedores, e inclusive esse filme mexicano é de 1946, e naquele ano todos os filmes selecionados para a mostra oficial foram considerados vencedores. Você não teve uma eleição. Então, quer dizer, o prêmio era ser selecionado para a mostra. Exatamente. Agora, como Palma de Ouro e como grande vencedor, apenas esse filme. Eu acho um filme maravilhoso. E aí, depois, ele seria também o primeiro filme brasileiro indicado na categoria de melhor filme em língua estrangeira,
algo que a gente iria conseguir só novamente lá na década de 90, Com e aí por Quatrilho. uma outra turma, o Quatrilho, que aí é uma outra turma, outra galera, que já vem muito mais desse seio aí carioca aí do cinema, e né, descendentes aí do cinema novo. Herdeiros do cinema novo, exato. E eu acho que eu ia só colocar esse ponto, Doni, para você me responder rapidamente, que a gente já até conversou em off sobre esse assunto, mas assim, o Anselmo, por toda essa trajetória que você falou, ele tinha algumas desavenças com essa turma do cinema novo, tinha alguns dos representantes mais célebres que nem reconheciam ele como um autêntico representante do cinema novo, e eu acho que isso atrapalhou muito, até mesmo nesse desempenho no Oscar, né? Ele não foi na época lá, primeiro porque não acreditava, eu não sei, o filho dele está aí, ele pode até corrigir se for o caso, mas a princípio ele não acreditava sequer no prêmio em si, né? Como um prêmio válido, mas ele também não teve apoio de ninguém, a própria classe cinematográfica da época também não ajudou ele a viajar, Los Angeles era muito distante, e ele perdeu para um filme francês chamado Sempre aos Domingos, né? Sunday, Saint-Cybele, que é um bom filme, mas eu acho que poderia ter ido para o nosso brasileiro, sem sombra de dúvidas. Eu acho que se fosse para o Pagador de Promessas, aí ia ser assim, eu acho que a gente teria gabaritado, digamos assim, né? Naquele ano a gente teria gabaritado. Cannes e Oscar, né? É porque a gente já falou sobre isso também, né? Você bem pontuou, quer dizer, o Oscar ele não tinha naquele momento uma reputação junto ao cinema considerado de arte, né? Quer dizer, era uma coisa, tanto que o próprio Anselmo dizia que, foi indicado ao Oscar, mas né, o bom mesmo são os prêmios europeus e tal, mas eu cheguei a ver na casa do Anselmo a plaquinha, né, que era dada aos indicados, né? Então, poxa, é um tesouro, né? Então, muito bacana, legal. Obrigado pelo seu aporte aí, muito, muito, muito rico para poder somar aí. Imagina, Dona. Obrigado aí pela oportunidade de vê-lo falar de uma forma tão clara. Eu gosto das suas aulas que você deixa tudo muito claro, muito, muito bem explicado. Feito. E aí, que mais? Mais perguntas, mais questões? Lígia, o Ricardo, que está aí, que de uma maneira surpresa, na verdade, né, me fez uma surpresa aí compartilhando com a gente alguns materiais aí de acervo que certamente enriqueceram o papo aí. Então, não, essa é uma curiosidade. Essa desavença, vamos dizer assim, entre o Anselmo, que, assim, olhando de fora, vamos dizer, eu não sou uma pessoa que estudei muito, mas falo, nossa, isso tem cara de cinema novo. Se eu olhar o Pagador de Promessas, o estilo, a temática e tal, mas isso não foi reconhecido, né? Pelo menos pelos cariocas, né? Eu acredito que a maioria, não sei se eram todos cariocas, se bem que o Glauber Rocha não é carioca, mas enfim. Houve depois alguma aproximação, algum reconhecimento, ou essa relação ainda continua assim? Isso é uma curiosidade que eu tenho, um pouco afastada. Olha só, o reconhecimento ele acabou vindo, porque todo mundo reconhecia, mas não verbalizava. Né? A verdade é essa, né? Quer dizer, reconhecia, mas não verbalizava porque precisava ficar ali com aquela sensação de grupo, né? Então, o cinema novo era um grupo. Ele, mais do que um movimento, o cinema novo, eu costumo dizer que a gente tem o cinema novo, que é um grupo, e o novo cinema, que são Anselmo Duarte, com Pagador de Promessas, o próprio Walter Hugo Cury, Luiz Sérgio Persson, Roberto Santos, né? Então, o cinema novo era um grupo, quase um partido, na verdade, né? Eles tinham uma ideia muito própria de cinema e uma ideia muito própria de grupo, mas isso não impedia que eles reconhecessem a importância, só que não podia verbalizar. Tanto é que tem uma revista muito importante chamada Filme e Cultura, que é uma revista que é a nossa Cahiers du Cinéma, né, que começou a ser publicada em 1968, e direto saía matéria sobre o Anselmo Duarte. E é uma revista feita pelo pessoal do Rio de Janeiro, com colaboração de todo esse pessoal do Cinema Novo, mas que, vez por outra, saía, dossiê Anselmo Duarte.
entrevista com Anselmo Duarte. Mas nos bastidores havia essa rixa. Inclusive, o Anselmo Duarte, nesse livro Adeus Cinema, ele acusa a crítica brasileira de fazer um complô para que o Vereda da Salvação não vencesse o Alphaville no Festival de Berlim, se eu não me engano, em 1965. Né? O Vereda da Salvação é de 64, Alphaville também, então o filme estava lá de finalista e acabou não vencendo por um lobby. Obrigado, Edilene, imagina, muito obrigado pela sua presença. Acabou fazendo um lobby, a crítica brasileira fez um lobby, a imprensa brasileira fez um lobby para que Vereda da Salvação não ganhasse do Godard. Né? Tamanha essa sensação de colonização do cinema europeu, né, que o cinema brasileiro tinha. Mas o Anselmo Duarte sempre foi reconhecido como uma referência, né? E não teria como não ser, né? Mas são aquelas questões pontuais, quer dizer, são momentos pontuais. A rixa naquele momento era muito mais pontuada justamente por essa necessidade, como eu falei, o Glauber precisava matar o pai, né? Acho que de alguma forma toda a geração que veio na esteira do cinema novo precisava matar um pai, né? Porque o cinema brasileiro sempre foi muito estigmatizado, nunca teve uma unidade, nunca teve uma conversa com o próprio público e tal. Então é mais ou menos por aí. Beleza. Obrigada, Doni. Obrigada mesmo. Imagina. A Renata Casarini perguntou aqui no chat se o Pagador de Promessas teve algum financiamento público. Naquela época, Renata, não existiam ainda, da maneira como existe hoje, as leis de incentivo, né? Então, tudo era meio que um esforço dos produtores independentes naquele momento, e o Massaíne teve, naquele momento, a possibilidade de financiar a produção de Pagador de Promessas, junto com o Anselmo Duarte, que também colocou verba, mas os produtores pegavam um empréstimo no banco, e muitos acabaram se ferrando por causa disso, né? Porque daí o filme não se pagava e o empréstimo estava lá comendo os juros, né? Mas nesse momento não, era uma produção independente de fato, né? E o Edson tava com a mão levantada agora mesmo aí. Acho que era o Edson que estava com a mão levantada. Diga lá, Edson. Peraí, olha só, é o seguinte, eu me lembro que o Anselmo Duarte, antes de falecer, ele deu uma entrevista no Jô Soares. O Jô Soares era do SBT. Eu me lembro porque eu era adolescente. E ele contou, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida, assim, na televisão, principalmente no programa do Jô. Que eu não perdia um programa, eu via todo dia. Ele contou do dia que ele ganhou, que foi exibido o Pagador de Promessas em Cannes, na segunda exibição, que teve uma chuva com trovoada. É uma coisa assim emocionante, assim, ele contando, né? Eu não sei se e Anselmo foi lá abençoar, né? Levar bons auxílios. Maravilhoso aquilo, maravilhoso aquilo. Mas o que eu queria fazer uma pergunta rapidinha, não queria me estender muito, que você falou do Messias Mensageiro. Eu queria saber se ele tentou retomar, ele simplesmente abandonou o Messias Mensageiro, não tentou retomar depois disso? Não, até onde ele conta na biografia dele, não, ele não retomou esse projeto, até porque a própria temática do Pagador de Promessas meio que se afinava com aquilo que ele entendia como sendo a história de Messias o Mensageiro, né? Esse personagem que é um homem comum e que acaba sendo colocado numa situação de fundo religioso, de fundo místico, e a partir daí as ações vão acontecendo. Até onde eu sei, não retomou. O que eu gostaria muito, depois de conversar com o Ricardo, enfim, e se isso tiver disponível para consulta, é conhecer os manuscritos de até onde ele foi com a história de Messias, o Mensageiro, né? Mas essa história da predestinação, né? Quer dizer, do personagem que é lançado numa situação que ele não está pedindo, mas que é a jornada do herói, né? O herói da jornada clássica, ele não pede para ser o herói. Aliás, ele não quer ser o herói e ele é empurrado para a situação. Vai acontecer, por exemplo,
no Quelé do Pajeú, de 1969, né, com Tarcísio Meira fazendo papel de um cangaceiro. Ele não quer ser um justiceiro, ele não quer ser um cangaceiro, mas um grupo de cangaceiros invadem a casa dele, violentam a irmã dele, matam a mãe dele, e aí ele é obrigado a ir para a luta, né? A mesma coisa o Zé do Burro, ele só queria pagar uma promessa. Quando ele vê, ele está envolvido numa disputa entre o terreiro e a igreja, a imprensa marrom e a opinião pública, né? Então, acho que nem haveria, né? Acho que ele não viu necessidade de continuar a história do Messias, o mensageiro, a partir disso. Beleza, obrigado. Maravilha. E aí, mais alguma? Doni, Oi? posso? Rapidamente, muito rápido, porque eu não quero estender a aula mais, eu já sei que já estourou o tempo. É duas coisinhas rápidas, Lígia, só para me meter na resposta do próprio Doni. Eu sinto que a geração do cinema novo, aquele grupo, acaba que rolou um certo ressentimento, porque apesar das obras serem todas reconhecidas internacionalmente, quem ganhou os prêmios foi o Anselmo. Quem ganhou a Palma de Ouro foi o Anselmo e quem foi indicado ao Oscar foi ele. E os outros todos, apesar de terem obras reconhecidíssimas, não conseguiram esse mesmo reconhecimento internacional. Então, ficou aquela invejinha. É isso a minha interpretação para tudo isso é simplesmente isso, uma certa invejinha de que não conseguiram. Coisa que o Anselmo conseguiu. Agora, Doni, talvez para encerrar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas você não acha, olhando de um prisma um pouco mais distante, que o Anselmo talvez seja um dos mais versáteis da geração dele, a partir do momento que ele sai do interior, ele aprende o que é o cinema, se fica completamente apaixonado por aquilo, aprende no cinema industrial e depois aprende o que era o cinema de vanguarda, e aí, a partir de tudo isso, ele faz a sua própria obra. Me parece que, da geração dele, ele é, se não o mais versátil, um dos mais. Com certeza, até porque a gente não teve tempo de abordar, mas quando você pega a Vereda da Salvação, que é o filme seguinte, aí você percebe até onde chega a versatilidade. Porque o Vereda da Salvação, por exemplo, ele tem uma estrutura que é totalmente o inverso do Pagador de Promessas em termos de decupagem. Aí é câmera na mão o tempo inteiro, não tem plano, não tem contraplano, a história vai girar em torno justamente de questões agrárias contra o rural, valores petrificados na tradição de povos interioranos, contra o progresso que está chegando, né? É um filme de cinema novo mesmo, assim, o Vereda da Salvação. Por isso não fez tanto barulho quanto o Pagador de Promessas. Tanto é que quando ele faz o Vereda da Salvação, ele fala, eu fiz um filme sabendo que não ia fazer tanto sucesso quanto o Pagador, porque é um filme autoral. Então ele sai do filme popular, altamente popular, e vai parar no filme de vanguarda, assim, no espaço de 20 e poucos anos. Assim. Então é muito bem observado isso. Muito bem, gente, muito obrigado. Eu gostaria de continuar esse papo e foi um prazer, né, dividir um pouco das minhas pesquisas com vocês. Obrigado, Camila, desculpa, né, me estender aí além do horário. Espero que vocês tenham gostado, e é isso, lá no meu canal, Uma Teia de Ideias, no YouTube, eu tenho alguns vídeos falando sobre cinema novo, sobre Anselmo Duarte, sobre Vera Cruz e tal, então vocês podem visitar e nos vemos na próxima. A Palma está exposta em Salto, ó lá, quem quiser visitar é só ir lá no memorial que tem ao Anselmo Duarte, tá lá. E esperamos que o Oséias em breve reedite, está na hora já de reeditar o Adeus Cinema revisto e atualizado. Tá bom, gente? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.